Versão audiodescrição do terceiro Festival Solos do Pará, realizado no Auditório Maestro Wilson Fonseca, UFOPA, Unidade Rondon Santarém. Espetáculo Suindara, da Companhia Trecos Imundos, de Amapá. Ao fundo, há uma pequena esteira de palha. Ao lado esquerdo do palco, um banco decorado com esteira de junco. Sobre ele está um fogareiro de cerâmica, um pequeno bule e uma caixa de fósforo. Ao lado direito, há 2 bancos. Um está decorado com esteira de junco e sobre ele está uma cuia, uma vasilha de cerâmica e dentro dela um cachimbo e uma caixa de fósforo. Eu comecei como cliente do Bom Pará, ainda adolescente, aos 18 anos, no meu primeiro emprego. Aí já se vão mais de 50 anos. Eu acho importante ficar no Bom Pará, porque o Bom Pará gera riqueza para o Estado. Eu me sinto grata ao Estado e acho que eu tenho esse dever de continuar no Bom Pará. Além das vantagens que o Bom Pará oferece, né? Precisa de um dinheirinho, o juro é menor, e assim vai. E estou até hoje, que sempre fui bem tratada, não tenho o que reclamar do Banco do Estado do Pará. É o valor sentimental, porque foi meu primeiro emprego, minha primeira conta bancária, eu escolhi o Bom Pará e escolheria sempre. Estou satisfeita, não troco. Estou no banco há 41 anos. Fui analista da IM, depois fui auditor, fui gerente de controladoria, fiz vários cursos fora do estado, né? Aqui no estado, fiz 2 pós-graduações. Eu escolhi o Bom Pará e, se pudesse, escolheria novamente, com certeza. É uma empresa familiar, né? Uma empresa muito boa que eu tenho na minha vida, eu agradeço ao banco. Não foi eu que escolhi o Bom Pará, foi ele que me escolheu. E o Bom Pará foi o primeiro banco que chegou na minha cidade, assim, e que vai ajudar, né, o nosso povo, o povo de Aveiro, o povo das comunidades, todos das comunidades estão aproveitando bastante. E se ele me escolhesse, eu ia escolher ele, do mesmo jeito. Quanto vale cuidar da maior riqueza do mundo? A Amazônia. Somos o banco que investe nas pessoas daqui, que acredita nos sonhos delas com crédito rural e urbano. O banco que sabe que a força e a riqueza da região estão no coletivo, nas mãos de quem cultiva, na coragem de quem empreende, na visão de quem inova e na intenção de quem olha para o futuro, sempre valorizando e respeitando nossas raízes, nossa floresta. Somos especialistas em gerar renda, promover inclusão e impulsionar o desenvolvimento local. Banco da Amazônia. Sonhar, mover, impactar. Governo Federal. Aplausos para os nossos patrocinadores. Novamente, sejam bem-vindos à abertura deste festival, que começa hoje, quinta-feira, e vai até o dia 26 de agosto de 2020, 26 de setembro, aliás, agosto, desculpa, terça-feira, sempre às 20 horas, aqui no Auditório Maestro Wilson Fonseca, da Universidade Federal do Oeste do Pará, Unidade Rondon. Para abrir oficialmente essa terceira edição, quero convidar ao palco o coordenador-geral do festival, Hélder Aguiar. Obrigado, meu querido. Eu espero realmente que seja de 21 de agosto a 26 de setembro. Algum dia. Já pensou um mês de festival? Ia ser maravilhoso, né?
Gente, eu escrevi alguma coisinha aqui, eu quero ler para vocês. Primeiro, boa noite a todos que estão aqui presentes, a todos e todas. É com imensa alegria que damos início ao terceiro festival Solos do Pará, um encontro que nasceu em 2022 e, desde então, se consolida como um espaço de difusão, valorização e reflexão sobre as artes cênicas, em especial ao trabalho dos espetáculos solos, que carregam a força de um artista em cena e a potência de uma pesquisa dedicada à linguagem teatral. Esse festival, idealizado pelo Grupo Olho d'Água, tem se firmado como uma janela para a produção cultural da Amazônia, abrindo espaço para artistas da região norte, dialogando com o Brasil inteiro. Hoje, mais uma vez, celebramos a arte como resistência, como memória e como futuro. O Festival Solos do Pará chega repleto de espetáculos, oficinas e debates que ampliam a experiência do público e fortalecem nossa rede cultural. Queremos que cada apresentação seja um convite à emoção, ao pensamento e ao encontro, porque acreditamos que a arte só cumpre seu papel quando alcança pessoas, transforma realidades e aproxima comunidades. Agradecemos às instituições parceiras, e aqui eu quero enfatizar também a parceria da Inove, através do meu querido amigo Afonso, ao Barro Dada Tropical Hotel, a SENC, Secretaria Municipal de Cultura, através da Prefeitura Municipal de Santarém, a pessoa da Priscila Castro, está, assim, maravilhosamente empenhada a fomentar a cultura da nossa cidade, e também ressaltar ao apoio cultural também da Cervejaria Tapajós e ao patrocínio do Bampará, que esse ano excepcionalmente apresenta o evento, e também ao patrocínio do Banco da Amazônia, que pela segunda vez acredita nesse evento. E aos artistas e ao público que acreditam nesse projeto. Sem vocês, nada seria possível, nada disso. Que esses dias de festival possamos viver intensamente cada instante, celebrando a diversidade, a criação e a beleza que nos unem. Como coordenador desse festival, eu declaro aberta a terceira edição do Festival Solos do Pará, e sejam todos muito, muito bem-vindos a esse evento. Muito obrigado. Obrigado, Helder. Este evento conta com um patrocínio especial do Bampará e do Banco da Amazônia, como bem lembrou o Helder, através do governo federal, além do apoio cultural da Inove Mídias, Barro Dada Tropical Hotel, a Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Santarém, o Grupo Irupari, de teatro, e a Tapajós Cervejaria, em parceria institucional com a Universidade Federal do Oeste do Pará. Estamos também em transmissão ao vivo pelo YouTube e as redes sociais do Grupo Olho d'Água, levando o festival para todo o Brasil. E também contamos com acessibilidade em audiodescrição e libras. O terceiro Festival Solos do Pará é uma mostra regional dedicada ao teatro em sua forma mais essencial. Os solos, monólogos teatrais, inéditos ou não, com duração de 40 a 90 minutos, voltados tanto para o público adulto quanto o infanto-juvenil. Todos os espetáculos aqui apresentados foram especialmente convidados e aceitaram com muita generosidade o convite para abrilhantar esta edição. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre o espetáculo de hoje. Diretamente do universo místico, Suindara emerge do mundo real, existindo e resistindo. Um espetáculo teatral com uma dramaturgia que permeia a encantaria, a cultura e a crença popular amazônica no miticismo. A personagem compartilha as marcas de sua vida e as agonias vividas no mato, carregando um pouco da vida de diversas suindaras, que vivem e revivem as margens do rio até o tempo presente. A pesquisa solo de Lohane Costa retrata os acontecimentos que levaram Suindara a se tornar um ser encantado da floresta, a personagem do folclore Matinta Pereira. Com direção de Sandro Brito e atuação de Lohane Costa, a companhia Trecos Imundos apresenta o espetáculo Suindara. Recebam com uma salva de palmas. A atriz entra em cena
no meio da plateia, segurando em suas mãos um instrumento de palha com sementes que, ao chacoalhar, emitem um som. A Santarém, eu tô feliz demais de estar aqui. Vem comigo, vai. Tchá, 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 vai. Eita, boa noite. Vamos no ritmo, vai, ó. Aí, boa noite. Tudo bem? Uma honra. Boa noite. Que linda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 3, 2, 1, eu vim de lá. Eu vim de lá, meu São José. Eu vim de lá. Eu vim de lá, meu São João. Eu ando forte de encontro à morte, batendo o pé por esse chão. Eu vim de lá, eu vim de lá. Eu vim de lá, meu São José. Eu vim de lá. Eu vim de lá, meu São João. Eu ando forte de encontro à morte, batendo o pé por esse chão. Ela sobe ao palco e lentamente abaixa, deixa o instrumento no chão. Levanta, para e olha para a plateia. Ela fica ao centro, olhando para frente com uma respiração audível, os braços caídos, e lentamente começa a assoviar. Dizem que a vida passa inteirinha diante dos nossos olhos na hora da morte. A minha não passou. Dizem também que tudo acontece por uma razão. No meu caso, só tinha que ser mesmo. Ela balança o seu corpo para a direita e para a esquerda, lentamente. Eu tinha uma filha pequena, bem pequena. E a gente fazia tudo junta. Saía para apanhar açaí, passeava de casquinho. E eu adorava sentar no domingo com ela na beira da ponte e ficar lá o dia todo só sentindo aquele vento frio que vem por cima do rio. Ajoelhada, olha para a plateia e levanta-se. Eu vou fazer um café. Ela pega a caixa de fósforo, acende o palito, faz o fogo e prepara o café. A minha filha era fogo. Eu adorava isso.
Caminha lentamente para o lado esquerdo do palco. Senta em um banco. Coloca um chapéu de palha na cabeça. Pega um cachimbo e acende-o. Eu tinha um marido também. E ele enchia a cara com qualquer coisa que pegava de dinheiro. Eu nem sei como que aquela praga conseguia chegar em casa. Ela sopra a fumaça do cachimbo para o alto, erguendo sua cabeça. Teve um dia, Ela levanta e deixa o cachimbo. eu estava lá com a minha filha na cozinha tomando café. No pé esquerdo tem um chocalho, o qual ela balança, emitindo um som. Aquele passo pesado vindo pelo meio do mato. Eu tratei logo, foi de arrumar a pequena. Botei a sandália nela e deixei ela preparada. Quando ele abriu a porta, eu só gritei, corre, pequena! E ela foi-se embora pro meio do mato, que nem o vento por debaixo de chuva. De costa para o público, ela pega um terçado e, levemente agachada, começa a riscar o chão, batendo-o. Em seguida, faz diversos movimentos giratórios com o terçado. Ele abriu a porta com tudo e veio para cima de mim. Ela ergue o terçado para cima, levanta sua cabeça e olha-o fixamente. Eu olhei no fundo do olho dele e ele estava com o cão no couro. Ele levantou a mão para mim. A mão esquerda segura firmemente o punho direito. Ele acertou a minha cara naquele tapa. E eu ia lá ficar esperando para levar outro? Eu não, que eu não sou besta. Pois eu fui embora pro meio do mato. Eu cuidei, foi de sair. E eu fui correndo. E era galho me arranhando. E era lama subindo no meu pé. E era bicho me ferrando. E a chuva que não parava de cair. E eu só parei quando eu enxerguei lá no final. Com os braços esticados para frente, a mão em garra, ela caminha lentamente. Lá no pé da bananeira
Tem uma coisa miúda, encolhido e tremendo, se escondendo na chuva. Ela desce do palco e caminha entre a plateia. Oh, mãezinha, cuida de nós com seu manto de amor. Oh, mãezinha, conceder proteção contra dor. Segura na mão de uma mulher. Era minha filha, no pé daquela bananeira, toda embolada, molhada da chuva, coitada. Eu peguei umas folhas que tinha por lá, Ela tira o chapéu e coloca sobre o braço dessa mulher. cobri ela. Retorna ao palco. E lá atrás ele gritava: eu vou te pegar! E eu corria, e eu não sabia mais para onde ir, porque não tinha para onde ir. Aonde eu fosse, ele ia atrás de mim. E eu não sabia, eu não tinha caminho. E quando meus olhos encontraram, eu dei de cara com ela. E aquilo foi me remoendo. Aquilo me deu um arrepio do meio do espinhaço até a ponta da muleira. E aquilo foi me levantando, me levantando, me levantando. Aquilo me mundiou de um jeito que eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia nem respirar. Ela pega um objeto, coloca na boca e começa a soprar. Foi quando eu lembrei que ele morria de medo de Matilda. Pense num cabra frouxo. E eu também. Achei que se ele morresse, eu não ia nem sentir peso na consciência, não. Eu já nem era mais tão boazinha. Pois sabe o que eu fiz? Eu peguei um monte de lixo que tinha lá, e foi folha velha, e galho seco, e cipó, coloquei por cima de mim. E eu fiquei lá escondida, atrás da árvore, esperando ele chegar. Ela agacha, levanta o vestido e coloca sobre sua cabeça, escondendo-a. Em seguida, movimenta-se da direita para a esquerda suavemente. Ela tira o vestido da cabeça e levanta-se. Quando ele passou, eu só dei um pulo por trás dele e gritei: quem quer? E ele: ai, meu Santo Antônio, ai, meu Santo Expedito, ai, meu São José. Eita, aqui não tinha nome de santo pra esse homem pedir socorro, e ele corria que o pé batia na bunda. E eu fiz o quê? Ela desce do palco. Eu peguei a minha filha Ela pega novamente o chapéu e coloca na cabeça. e fui-me embora para minha casa tomar meu café. Ela volta ao palco, pega o café, coloca em um copo e bebe.
Quem quer? Quer café? Tu quer? Tu quer mesmo? Eu boto fé. Pois tome. Não te avisaram nada, né? Tá sem açúcar, viu? Igual a vida. Ela senta no banco, pega uma cuia e bebe o líquido que está dentro. Naquela arrumação, a gente foi dormir com fome na noite passada. É assim mesmo. Fuma novamente o cachimbo. Gostasse do café? Amanhã prepara um pra mim que eu vou lá. Eu peguei a pecônia que tinha lá em casa no outro dia de manhã. Ela levanta e pega o terçado. Peguei meu terçado e fui-me embora. Do outro lado do rio tinha 2 cachos de açaí bem pretinho. Amarrei o pé na pecônia, subi. E a chuva não parava de cair. Mas eu não arreguei, não. Eu subi mesmo. Cheguei lá em cima, botei logo o terçado aqui, olha. Deixa novamente o cachimbo. 2, 3. Caiu primeiro. Mas o segundo estava meio difícil. Me entortei um pouco lá, mas eu mandei ele também. 1, 2. E quando eu fui para dar a terceira, eu só senti o chão nas costas. E eu lá, no chão, sem conseguir mexer nada. Não sentia meu braço, não sentia as pernas. Eu sentia aquele cheiro de tabaco. Eu senti o cabelo dela passando pelo meu rosto, envolvendo o meu corpo todo. E na última força que eu tinha, eu abri o olho só para ver a minha filha correndo na minha direção. De costa para a plateia, ela abaixa, deixa o terçado, tira o chapéu. Coloca um amontoado de palhas na sua cabeça, em seguida fixa o chapéu, simulando um longo cabelo.
a minha filha, nunca mais eu vi. Hoje eu ando por aí, cantando no teatro dos outros, assobiando aqui e ali, pelo meio da árvore e na porta dos outros. Porque eu sei que um dia alguém vai me assobiar de volta. Vou-me embora, adeus, mana. Leleu, 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 adeus, mana. Senhores, não canto mais, leleu. Senhores, não canto mais, leleu. O palco escurece. Fim do espetáculo. Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Esse espetáculo ele estreou em 2023 no Festival Curta Teatro, que acontece lá em Macapá. A princípio, como uma cena curta de 15 minutos. De 2023 para cá, eu tive problemas de saúde e eu não consegui experimentar muito mais do que eu queria desse trabalho. Então, estar aqui é um momento de reconexão, é um momento de retomar coisas que foram perdidas, assim como a memória que traz esse espetáculo. Então, eu agradeço muito a presença de todos e peço um aplauso para vocês que estão aqui hoje. Muito obrigada. Queria agradecer ao grupo Olho d'Água pelo convite. Queria agradecer a toda a técnica, inclusive, que estava aqui hoje, o Braz, gente, eu não vou lembrar o nome. A Mauri, obrigado pela iluminação, Mauri. E é isso, gente. Meu diretor, Sandro Brito, também muito obrigada. E, enfim, gratidão. Boa noite. Agora uma salva de palmas para essa atriz espetacular, Lohane Costa. Quero convidar também ao palco o diretor desse espetáculo, Sandro Brito. Vamos saudá-lo. Oi, eu sou Sandro Brito, sou ator e diretor de teatro e eu estou hoje na direção da Companhia Trecos Imundos e esse espetáculo faz parte de uma pesquisa da companhia. Inicialmente começa com a Lohane fazendo uma pesquisa justamente histórica, familiar, né? Depois a gente pega um regionalismo, realmente. Nós somos filhos de ribeirinhos, né? Pessoas que vieram do interior para a cidade para ganhar vida. Então, a gente conta também essas histórias dessas pessoas que perpassam pela gente, pela nossa memória, e é algo que a gente trabalha no nosso grupo, né? Tentando buscar justamente esse discurso, essa memória no decorrer do nosso processo criativo. E muito feliz por ver novamente a Lohane no palco, existindo e resistindo também, apesar de todos os intempéries que surgiram no decorrer desse processo. Muito obrigado. Como acontece normalmente nos espetáculos de teatro, a gente vai abrir aqui um espaço para que vocês possam interagir com o diretor e com a atriz. Então,
Muita calma nessa hora, uma pergunta de cada vez, por gentileza. Mas se quiserem comentar, fazer alguma pergunta para eles, é importante essa troca, justamente para a gente compreender esse trabalho de criação e de produção do espetáculo, tá bom? Então, alguém que quiser falar, se manifestar, por gentileza, leve a mão que a nossa produção vai levar o microfone. Boa noite a todos, todas, todos. Eu queria fazer uma pergunta para a Lohane sobre essa construção da personagem. Ele falou sobre esse processo de pesquisa, e aí, no decorrer da peça, a gente consegue ver essa mulher forte. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas mulheres dentro do teu processo de pesquisa. Certo. Bom, a princípio eu não fui muito longe, né? O início dessa pesquisa partiu de uma curiosidade minha, assim, de querer entender um pouquinho mais da minha própria ancestralidade. Então, eu sou uma pessoa muito sortuda que tenho meus avós ainda comigo, minhas avós. Então, eu conversei com quase toda a minha árvore genealógica, né? Porque coisas que é uma coisa tão simples que às vezes a gente não se propõe a fazer, que é conhecer um pouquinho da nossa história através dos nossos antepassados, né? Então, tudo começou daí. Esse diálogo com a minha família, esse diálogo com as mulheres que vieram antes de mim, toda a trajetória delas, né? E aí, isso despertou uma curiosidade nesse olhar de mundo, né? Porque me fez perceber que muitas das coisas que elas me contavam não eram uma coisa que apenas elas viviam, né? Meu padrasto, por exemplo, tem a família inteira do interior. Então, a gente tem contato com essas pessoas frequentemente e a gente ouve o que acontece por lá frequentemente. Então, quando a gente equipara histórias, por mais que minha avó viveu no interior há mais de 30 anos e outras pessoas vivem atualmente. Mas, por incrível que pareça, pouca coisa mudou, né, nesse lugar de lá para cá. Esse lugar da mulher no interior mesmo, que agora ela está assumindo essa posição de provedora, essa posição de que eu não quero mais depender de homem, né? Isso é uma coisa que também já existia há muito tempo atrás, só que elas eram também silenciadas por esses homens que tinham muita força. Hoje isso, aos poucos, ainda existe, mas percebe-se que as mulheres começaram a tentar quebrar isso, né? Então, eu tentei trazer um pouquinho de cada uma dessas mulheres que eu revisitei, que eu conheci, porque também conversei com novas pessoas, para esse espetáculo. Então, são mulheres que contam histórias terríveis, sorrindo, sabe? Então, apesar de tudo, ainda conseguem encontrar forças e resistência dentro desse lugar que foi tão difícil. Então, a construção da Suindara veio também um pouquinho de todas essas mulheres que perpassaram essa pesquisa. Temos mais perguntas? Ali atrás. Boa noite. Boa noite. Pergunta para a Lohane. Me chamo Jorge Pisa, ator, e uma troca de experiência, na verdade, que eu quero ter com você, né? Monólogo. Só a gente e o diretor. A maior parte do tempo nos sentimos muito só, mas faz parte. Mas eu quero saber, assim, enquanto atriz, né? Nós sabemos que o monólogo, primeira cobrança que vem, pelo amor de Deus, segurar o público. E nós recebemos vários públicos, né? Do quente, o morno, frio. Mas em relação à minha personagem, que é algo mais cotidiano, uma mãe que somente ela pode xingar os filhos, somente ela pode fazer o bullying com os filhos, que a gente vê isso, né? Com as próprias mães. Eu posso falar, outra pessoa não. Então eu consigo ver na minha personagem essa questão da mãe, né? Que é super protetora, mas que fala muitas coisas dos filhos, só que a gente sabe que por trás está o amor,
né? De mãe. E aí, enquanto a sua personagem que traz esses dois lados, né? Qual é o sentimento que você consegue, por palavras, nos passar, conforme também a temperatura do público? No momento que você estava ali cantando, eu consegui sentir algo muito forte, e justamente por ter essa raiz ribeirinha também, né? Mas como é que é essa diferença do místico, da Matinta, você no palco, e da mãe, né, que tem a esperança de reencontrar a filha, pelo que eu entendi também? Bom, a gente tentou construir esse espetáculo de uma maneira que as duas coisas não fossem tão distantes, mas que também não fosse uma coisa só. A gente sempre partiu do princípio de que, mesmo nos momentos de desgraça, a gente também tem os nossos momentos de felicidade, por mais que sejam mínimos, né? Então, a partir desse pensamento, a gente tentou mesclar na cena esse lugar que entra na encantaria e que, ao mesmo tempo, te traz para o mundo real. Então, a proposta é que você mergulhe nesse místico, mas que, em momento nenhum, você deixe de se perguntar por que será que essa mulher virou Matinta? Por que será que as pessoas associam o canto dela à morte, à desgraça, né? Então, a nossa proposta dentro desse lugar de unir encantaria e realidade foi justamente aí para causar essa provocação o tempo todo. Então, se você mergulha inteiramente pela encantaria, ora você vai ser puxado para a realidade. E se você mergulha demais na realidade, ora você é puxado para a encantaria. Então, eu acho que a gente tentou mesclar um pouquinho essas duas coisas. Temos mais alguma pergunta? Vou começar a indicar, hein, gente? O povo tá dando tchauzinho ali, não é Eu tô pergunta, sem né? óculos, Ah, tá, tem um aqui. Você vai lá? Tem outro, não, olha. Não. Multiplicamos os microfones. Boa noite. Boa noite. Olá, Lohane. Olá. Eu queria perguntar para vocês dois como foi o processo de construção do cenário, se ele sempre teve esses itens que estão aí, ou se eles foram adicionados com o tempo. Tá. O cenário era bem mais enxuto do que isso. A primeira versão foi só uma porta com essa cortina aqui, né? Não tinha as laterais. Na estreia, esse espetáculo ele veio com uma proposta de teatro de rua. Então, essa mulher ela era uma feirante. Eu chegava em contato com esse público já tentando vender algumas pulseiras, porque eu também faço, né? Estava fazendo artesanato. Então, eu fiz várias, coloquei no mostruário, e essa foi a proposta inicial. A gente chegava nesse lugar, né? E aí, depois da apresentação, a gente foi refletir sobre o que deu certo, o que não deu certo. Foi uma proposta interessante, só que a gente achou que a gente precisava de um pouquinho mais desse mistério que a caixa cênica traz, né? E aí a gente resolveu trazer para dentro do teatro, né? Mas também não que não se adapte. E aí o cenário foi uma coisa que sofreu alterações no decorrer dessa mudança, né? Primeiro, como eu falei, era só essa porta mesmo, e aí ela só definia o momento de início e de final de cena, e o resto era só eu com o público, né? E aí agora para essas remontagens agora, depois de todo esse tempo, né? Nós gravamos também um vídeo que foi para o Amazônia das Artes. Dentro daquela roupagem, a gente já começou a questionar se aquele cenário era o suficiente, se a gente queria trazer um pouquinho mais de elemento, né? E aí a gente já se sentiu mais à vontade para brincar com coisas que são realmente da Matinta, como o café, como o tabaco, né? E aí a gente conseguiu, nesse lugar, trazer um pouquinho mais desse universo que a gente queria através deste cenário.
Então, foi uma coisa que sofreu realmente muita alteração e provavelmente vai continuar sofrendo enquanto existir o trabalho. Quer falar alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Amo rever vocês. Obrigada pelo trabalho. É lindo te ver em cena. Você estava falando, respondendo uma pergunta ainda agora, dizendo que quando a gente está muito na realidade, a encantaria convoca. Quando a gente está muito na encantaria, a realidade convoca. Acho que a fala é poética, mas é de uma sabedoria muito grande. E eu escuto num lugar de pessoa de terreiro, de matriz africana. Então, nesse espaço também, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa relação com a encantaria. Como é isso para vocês, como artistas, como pessoas, como gente da Amazônia? O que é a encantaria? O que é isso, né? Esse mundo todo, dentro e fora do espetáculo para vocês? Certo. Bom, a encantaria, para mim, foi quase como um chamado, né? Eu gosto de contar essa história porque eu comecei a pensar nesse espetáculo, eu não estava no Norte, eu estava no Nordeste. E eu vivenciei por um período essa cultura do Nordeste e eu fiquei encantada com a forma como as pessoas de lá valorizam a sua cultura, né? Isso me fez pensar muito a respeito da minha também. E lá, enquanto eu estava vivendo essas experiências, eu senti uma saudade tão grande de casa que foi como se algo tivesse me chamando de volta realmente, né? E aí nós voltamos, né? Cheguei em Macapá e eu já tinha vontade de fazer um trabalho que fosse um pouquinho mais aprofundado no quesito de pesquisa realmente, né? Desse lugar mais nosso, mais amazônico, né? E eu sempre me encantei pela Matinta. Só que também a gente não queria tratar disso de uma forma muito literal. Então, eu comecei a rascunhar alguns textos, né, de forma despretensiosa, mas teve uma noite muito específica, que foi embora energia em casa, né? E aí uma coruja dessas, da Suindara, sentou na frente, na casa da frente, e ficou olhando para nós, né? E ela ficou lá um tempão, sem falar nada, só olhando, e ela não mexia a cabeça, não ia para lugar nenhum, né? E a gente, que é do Norte, tem uma coisa que só a gente sente, que é, meu Deus, isso daí quer dizer alguma coisa. Né? Quando eu estava falando isso para os nossos amigos lá do Nordeste, eles ficavam, nossa, mas é assim? É assim. As pessoas não entendem como que é a nossa ligação com o rio, como que é a nossa ligação com a floresta, né? Realmente existe um chamado. Quando eu vi aquela coruja olhando para mim, eu falei, pronto, é o meu momento, é agora. É a hora de fazer. Então, eu pensei... Aí foi caminhando para um lugar muito real, que foi esse lugar da construção, né? Mas a gente queria fazer o possível para que não perdesse esse universo, que é justamente isso que eu estou falando para vocês, que não dá para falar, a gente só sente, né? Essa necessidade, esse prazer de estar onde nós estamos, que parece que, por mais que a gente se divirta, por mais que a gente se conecte em outros lugares, só existe quando estamos aqui, só existe quando estamos em casa, né? Então, da minha parte, nesse sentido, enquanto dramaturgia, o meu entender de encantaria vai muito para esse lugar, é como um chamado, né? E eu também utilizei muito como inspiração a minha avó paterna, que ela também ela é dona, né, de terreiro, e ela incorpora a Cabocla Mariana, e eu acompanho, eu não faço parte, mas eu acompanho ela desde quando eu era criança. Quando eu nasci, inclusive, ela gosta de contar que ela estava numa gira e eles ouviram choro de criança lá, enquanto eu nascia. Então, por mais que eu não esteja inserida nesse lugar, é algo que sempre me afetou muito e que, através desse trabalho, eu senti vontade de mergulhar um pouquinho mais. Então, para mim, a encantaria é isso, né? Esse lugar desse chamado, isso que vai além. Falar alguma coisa, Júlio?
Ó, acho que tem espaço para uma última pergunta, se alguém tiver. Aqui do lado a pergunta. E aí a gente conclui essa interação. Lohane, mulher, cara, que foi isso, né? Eu queria te dizer, assim, que eu acho que depois a gente pode trocar muitas figurinhas, porque eu senti, mano, esse chamado que tu tá falando, e eu senti lá em Chaves, né, de frente para Macapá, assim, uma coisa que, enfim, que foi da minha pesquisa, e eu me vejo muito, assim, sobre as experiências de chamado e de bicho e tal. E aí o que eu queria saber contigo, dessa troca de figurinha mesmo, de pesquisa, porque na minha experiência eu mesclava muito o real, né, e o encantado, mas também a narrativa oral que eu ouvia das mulheres que, graças a Deus, para mim também estão vivas, e das outras histórias, né? Eu queria saber se tu buscou em outros lugares. Por exemplo, eu bebi muito no Dalcídio Jurandir, que foi um grande escritor do Pará, mas que ele trabalhava especificamente do Marajó. E aí eu queria saber se tem algumas outras referências que tu teve no Amapá que também mesclaram com a tua história pessoal e com a tua narrativa familiar, ou poemas ou outras coisas assim, para a gente trocar essa figurinha aí. Certo. Bom, de pesquisas escritas, a gente fez leitura de diversos textos que, sinceramente, me desculpa, mas eu não vou saber te dizer o nome, porque eu tenho uma memória maravilhosa. Mas, assim, a gente foi... Eu procurei justamente pessoas que tratassem de uma análise da mulher a partir do mito da Matinta. Então, as leituras que eu fiz foi muito essa analogia, né, essa força, essa resistência que nós encontramos nas mulheres amazônicas, que também pode ser identificado nesse mito, né, da Matinta. Então, para a construção de dramaturgia foi muito esse lugar. Realmente, a gente leu outros poemas. Tem um escritor lá do Amapá, o Bruno Cérvulo, que é muito amigo nosso, que ele já escreveu diversos livros, e ele tem um texto que ele fala Rasga a Mortalha, né, um conto dele. A gente também utilizou esse texto como uma das referências, é muito interessante, você pode até procurar, né? Mas o que realmente nos pegou nesse texto foi a ilustração, porque é uma forma de trabalhar do nosso grupo, realmente, que a gente parte também muito para esse lugar da imagem, né? Então, a gente faz essa união, às vezes, no discurso que é real e a imagem que é encantaria, né? Então, para essa parte de dramaturgia, foi muito assim, foi uma união de textos, uma união de imagens, né? Principalmente de imagens, porque a gente queria construir também esse universo visual para poder, né, completar essa experiência, porque a gente propõe muitas sensações, né? A gente propõe um cheiro, um sabor, né? A gente propõe uma visualidade. Então, no quesito de dramaturgia foi isso. Para a composição da personagem, por exemplo, além de vivenciar um pouquinho com essas mulheres que eu falei que foram minhas referências, tem aquelas referências que são tradicionais amapaenses, que eu considero potentes, que eu considero fortes dentro do seu fazer e dentro da sua vida mesmo. E aí eu posso citar a Esmeraldina Santos, a tia Chiquinha, né, que são cantadeiras, dançadeiras de mar abaixo, referências de mar abaixo e batuque lá no Amapá, né? Tem a Adriana Abreu e a Negra Áurea, que são pessoas maravilhosas, né, multiartistas, e que a gente consegue sentir a força e a potência apenas na palavra daquela pessoa, né? Então, foi uma união de referências vivas, visuais, imagéticas, escritas. Então, foi um pouquinho de cada coisa. Eu só vou finalizar aqui agradecendo a alguns parceiros que vieram a compor nosso espetáculo, né? Uma das mulheres também que nos ajudou bastante nesse trabalho é a Cecília Lobo, que ela é uma escritora mapaense que há muito tempo diretora teatral, uma das mais antigas diretoras do nosso estado, e que ajudou a gente, querendo ou não, a estar aqui nesse momento, né?
assim como a Secretaria de Cultura da Amapá e a Companhia Nós Aqui Travês, que são parceiros do nosso grupo, eles que incentivaram também, nesse caso, a gente está aqui presente, né? E o nosso espetáculo, nesse caso, ele parte muito dessas memórias da Lô, né? Por isso que eu deixo ela, nesse caso, apresentar o espetáculo, né? Também na questão da fala e representar o espetáculo. Eu estou aqui apenas como um olhar de fora e um olhar sensível a tudo que ela me traz e que eu posso estar trabalhando enquanto direção. E é muito encantador, né? Todo esse universo amazônico, né? E que a gente vai construindo no decorrer desse processo, que é um processo que é muito íntimo, né? Apresentar aqui hoje para vocês, ela contar essa história aqui para vocês, perpassa por, vamos dizer assim, muita coragem que vem de dentro dela para contar também a sua própria história. Não é fácil, né? Então, maravilhosamente presente aqui essa mulher que está de peito aberto, né? De coração aberto para vocês, contando também o íntimo, né? Então, é muito maravilhoso a gente viver isso também dentro desse lugar teatral, que é um lugar também que perpassa entre a encantaria e o real no decorrer desse processo. Então, muito obrigado, gente. Aplausos para essa mulher maravilhosa. Obrigado, Sandro. Obrigado, Lohane. Uma salva de palmas mais forte para eles. Lembrando que o terceiro Festival Solos do Pará conta com o patrocínio do Banpará e do Banco da Amazônia, Governo Federal, o apoio cultural do Barrudada Tropical Hotel e 9 Mídias, Grupo Iurupari de Teatro, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Santarém, Cervejaria Tapajós e também a parceria institucional da UFOPA. A gente convida todos vocês para voltarem amanhã aqui. Amanhã tem o espetáculo Sarau do Felpudo, da Felpudo Produções, lá de Manaus, no Amazonas, a partir das 20 horas. Né? Lembramos também que à tarde a gente vai ter oficina de montagem dos solos, ministrada pela professora doutora Andréa Flores, né? Lá do Coletivas Xoxós de Belém, a partir das 2 da tarde, na sala de formação Elcio Amaral, aqui mesmo também na unidade Rondon da UFOPA. Né? A gente agradece a todo mundo que esteve com a gente também na transmissão ao vivo, pelo canal no YouTube do Grupo Olho d'Água e as pessoas que acompanharam a gente de todo o Brasil. Você que teve essa noite, nessa primeira noite de festival aqui, o nosso muito obrigado. A gente deseja para vocês uma excelente noite e a gente aguarda vocês nos próximos dias. Lembrando que a programação vai até terça-feira, 26 de agosto. Obrigado, boa noite.